Projeto de conclusão nota C2, integrantes Douglas Aparecido e Jonathan Henrique, aula IoT. Você já ficou sem energia elétrica por uma semana, alguns dias ou mesmo algumas horas? Não há dúvidas que o grande feito do homem para prolongar a sensação de estar na luz modificou o estilo de vida e também a forma de pensar e criar, pois a iluminação é um divisor de águas no mundo da evolução. Até mesmo a palavra iluminar nos traz a sensação de conforto e segurança. Não é em vão que dizemos que uma pessoa é iluminada, quando ela nos faz bem, e também aos outros. Ao contrário, a palavra trevas imediatamente nos remete ao medo e à insegurança. A iluminação primitiva, o fogo, que era complexa no seu modo de utilização, pois era para tudo, aquecer, cozinhar e iluminar. São 500 mil anos do primeiro jeito de iluminar que o homem conheceu, e foi através dele também que o mesmo homem encontrou a possibilidade de transformar, evoluir e se surpreender. As tochas, produzidas a partir da criatividade e de recursos disponíveis, foram as luminárias perfeitas para a sua época. Sabe há quanto tempo a vela existe? Acredite, elas existem desde 50 mil anos antes de Cristo. É a velha amiga que até hoje encanta as pessoas, mas sua composição era bem diferente. Pinturas em cavernas mostram que as primeiras velas eram recipientes, cascos e troncos, cheios de gordura animal, em estado líquido, com fibra de planta que funcionava como pavio. Desde a época de Cristo até a Idade Média, a vela evoluiu gigantemente, e não apenas o sebo de animais era matéria-prima, mas também a cera de abelha, o azeite de oliva e de outras plantas. Para as pequenas cabanas e casebres, a vela foi a alternativa viável de iluminação. Com formas que nos encantam até hoje, as lamparinas foram aparecendo aos poucos. Era um recipiente com uma haste encravada no centro, e assim gerava a chama. Você sabe qual foi o primeiro combustível para as lamparinas? Nada menos que óleo de baleia. Esta afirmação sugere que as primeiras lamparinas surgiram em regiões litorâneas. Da lamparina para o lampião foi um passo rápido. O tataravô das lâmpadas chegou com charme e revolucionou a iluminação de sua época, feito de argila inicialmente e adaptado posteriormente para o metal. Bem-vindo à era da Revolução Industrial e às novas formas de iluminar o mundo. Depois da lâmpada de querosene, em 1853, que foi um marco enorme para a iluminação, chegamos ao que conhecemos hoje, a iluminação por eletricidade. Thomas Edison foi um notável inventor americano. Em 1879, Edison criou a primeira lâmpada elétrica, com filamento de carbono. Para seu uso, ele desenvolveu o sistema elétrico completo de distribuição de luz e potência, incluindo geradores, motores, tomadas leves, caixa de junção, fusível de segurança, condutores subterrâneos, entre outros artifícios. Antes dela, as casas eram iluminadas por velas, que às vezes causavam incêndios enormes, como os que queimaram metade de Copenhague no século XVIII. Desde 1879, o mundo todo ficou mais iluminado, graças à lâmpada elétrica, alimentada pela eletricidade. Enfim, o mundo se transformou com a luz, e para cada pessoa ou família, a luz tem significado singular e próprio, pois a qualidade de vida assumiu grandes proporções com a iluminação. Com isso tudo, podemos ter ideia da importância da iluminação em nossas vidas, principalmente de pessoas idosas, que possuem a saúde mais debilitada, e muitas vezes moram sozinhas, então é uma grande importância que seu caminho esteja sempre iluminado. Foi com este pensamento que fizemos um projeto com o objetivo de ajudar os idosos a sempre ter seu caminho iluminado por onde passarem. Acendimento automático de lâmpadas domiciliar. Hardware. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica, que se baseia em hardware e softwares flexíveis e fáceis de usar. É destinado a artistas, designers, hobbyistas e qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos. O Arduino pode sentir o estado do ambiente que o cerca, por meio da recepção de sinais de sensores, e pode interagir com seus arredores, controlando luzes, motores e outros atuadores. Uma placa de ensaio ou matriz de contato é uma placa com furos e conexões condutoras, utilizada para a montagem de protótipos e projetos em estado inicial. A grande vantagem da placa de ensaio na montagem de circuitos eletrônicos é a facilidade de inserção de componentes, uma vez que não necessita de soldagem. Fotoresistor.
Um resistor dependente de luz, ou fotorresistência, conhecido pela sigla inglesa LDR, é um componente eletrônico passivo do tipo resistor variável, mais especificamente um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade da luz que incide sobre ele. Interruptor DIP. Uma chave DIP é um interruptor eletrônico, dispostos em grupos. Fonte de energia. Uma fonte de alimentação é um equipamento usado para alimentar cargas elétricas. Cada dispositivo eletroeletrônico necessita de uma fonte para prover energia para seus componentes. Esta energia pode variar de acordo com a carga que este equipamento usa. Sensor de distância ultrassônico. O sensor de distância ultrassônico é capaz de medir distâncias de 2 cm a 4 metros, com ótima precisão e baixo preço. Este módulo possui um circuito pronto com emissor e receptor acoplados e 4 pinos, VCC, trigger, eco e GND, para medição. Quando este pulso atingir um objeto, um sinal de eco será refletido para o sensor. A distância entre o sensor e o objeto pode então ser calculada, caso saibamos o tempo entre a emissão e recepção do sinal, além da velocidade do som no meio em que estão. Os sensores de ultrassom possuem muitas aplicações. Uma delas é detectar a presença de um objeto. Relé. O relé é um interruptor eletromecânico, cuja movimentação física deste interruptor ocorre quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina do relé, criando assim um campo eletromagnético, que por sua vez atrai a alavanca responsável pela mudança do estado dos contatos. Diodo. Um diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. Todos esses componentes foram encontrados na plataforma online Tinkercad. Utilizaremos a plataforma Tinkercad, que é um serviço online gratuito, que basicamente possibilita fazer projetos em 3D e criar circuitos elétricos. Assim, testaremos nosso experimento na própria plataforma, que também nos oferece uma grande variedade de componentes para ser utilizado. É uma excelente opção para projetos de aprendizagem e possui um layout bastante intuitivo. Circuito. No nosso projeto temos o Arduino, que é onde foi feito o nosso software, e também temos os sensores ultrassônicos, que terão a função de verificar se tem alguém no ambiente. Temos um sensor para o corredor, um sensor para o banheiro e um sensor para a cozinha. Também temos uma fotorresistência, mais conhecido como LDR, que é um sensor que varia sua resistência dependendo da incidência de luz sobre ele. Este sensor será responsável por simular se está de dia ou está de noite, ou seja, a incidência do sol sobre ele vai afetar o funcionamento das nossas lâmpadas. Também temos a nossa carga, que são 3 lâmpadas, uma lâmpada para o corredor, uma lâmpada para o banheiro e uma lâmpada para a cozinha. Como o nosso Arduino não tem capacidade suficiente para ligar nossas cargas, foi necessário a instalação de um relé junto a uma fonte externa. A fonte externa será responsável por alimentar nossas cargas. Quanto ao relé, essa chave eletromecânica será responsável por fechar o contato quando vier o sinal do Arduino, assim também ligando nossas lâmpadas, que são nossas cargas. Foi necessário colocar um relé para cada carga, para cada lâmpada, e cada relé ligado a um diodo invertido, com o intuito de absorver a tensão gerada pelo relé. Com o sinal negativo já ligado no relé, quando vier o sinal do Arduino, vai alimentar a bobina, que fechará o contato e deixará passar a energia para alimentar a nossa carga, ou seja, a lâmpada. Temos 2 interruptores DIPs. Um tem a função de desligar nossos sensores de presença individualmente ou desligar todos juntos, desabilitando todos. Já a outra chave, a funcionalidade dela seria de ligar as lâmpadas, nossas cargas, independentemente do funcionamento dos nossos sensores de presença ou não. Eles podem estar desligados ou não funcionando,
que as nossas lâmpadas vão ligar normalmente. Apenas ligando essas chaves aí, a nossa lâmpada liga normalmente. Estes foram os componentes que utilizamos no protótipo do nosso projeto e o funcionamento básico dele. Quando um dos sensores de presença é acionado, a lâmpada respectiva dele é acionada também, acendendo no caso, né? E isso só acontece se não tiver incidência de luz sobre o nosso LDR, ou seja, se tiver de noite. Se tiver de dia, o LDR não vai deixar o acionamento das lâmpadas acontecer. Então, ele só funciona à noite. À noite, quando tiver alguma presença no nosso sensor ultrassônico, a lâmpada vai acender. Daí as nossas chaves, né? Caso a gente queira desabilitar um dos sensores ou desabilitar todos, temos a nossa chave ali, a nossa interruptor DIP, né? Desligando um deles, você desliga o sensor ultrassônico, ou pode desligar todos de uma vez. Quando o nosso sensor não estiver funcionando, ou seja, de dia, daí temos à esquerda o nosso interruptor DIP, que pode acionar a luz independentemente do sensor estar funcionando ou não. Ou seja, de dia a gente utiliza o nosso interruptor normalmente. Agora já de noite nosso projeto entra em ação para que as luzes dos nossos cômodos escolhidos sejam acionadas automaticamente. Software. No nosso software que foi gravado no Arduino ficou da seguinte maneira. Da linha 1 a 7 declaramos algumas variáveis que a gente vai utilizar no software. Da linha 9 à linha 17 declaramos os pinos de alguns dos sensores que serão utilizados, inclusive do trigger e do eco do nosso sensor ultrassônico. E da linha 19 a 22 declaramos os pinos das lâmpadas. Da linha 24 à linha 35 declaramos os pinos das lâmpadas como saída, os pinos transmissor dos sensores ultrassônicos como saída, os pinos receptores do sensor ultrassônico como entrada, e também declaramos o pino do LDR como entrada também. E por último demos início na nossa comunicação serial. Da linha 44 a 46 nós igualamos as variáveis, centímetro corredor igual distância corredor, centímetro banheiro igual distância banheiro e centímetro cozinha igual distância cozinha. Na linha 50 definimos que a intensidade do LDR1 será igual ao valor lido no analógico, o valor analógico lido no pino do LDR. E da linha 54 em diante definimos as condições para acender a lâmpada dos nossos cômodos. Caso o valor centímetro corredor seja maior que 0 e a intensidade do LDR1 seja maior que 150, acende a luz do corredor. A mesma coisa vale para o banheiro e para a cozinha, mas cada um com a sua respectiva variável. Da linha 79 a 99 foi criada uma função distância corredor. Ela será responsável por transmitir e receber o sinal do sensor ultrassônico. Vai calcular, usando o tempo que levou para ir e voltar no objeto esse sinal, calcular a distância que esse objeto se encontra. Da linha 101 em diante foi criado funções semelhantes, só que dessa vez foi para o banheiro, distância banheiro, e para a cozinha. Da linha 148 até a linha 156 foi criada a função para acender a lâmpada dos cômodos. Quando o chamado dada a função, a lâmpada do cômodo acende. E da linha 159 a 167 é uma função semelhante, só que dessa vez é para desligar as lâmpadas dos cômodos.
Da linha 170 em diante foi utilizado a função println, serial println, para mostrar no nosso monitor serial os status que a lâmpada do escorredor se encontra. A partir deste projeto, foi possível ajudar os idosos, iluminando seu caminho, evitando assim que eles venham a sofrer algum tipo de acidente. Também foi possível aprimorar os conceitos sobre o Arduino e aprofundarmos nosso conhecimento no Tinkercad, com a utilização de vários componentes que esta plataforma nos proporciona. Contudo, atingimos nossos objetivos.